Palmeirense André Henning. André Henning ficou impressionado com a goleada do Palmeiras contra o Universitário pelo jogo de ida das oitavas da Conmebol Libertadores. André Henning foi ao delírio e a gente vai ver aqui a opinião dele, a análise dele depois do jogo. Sensacional aí a análise. Nivaldo Preto vai falar também, Ulisses Costa, o Fernandinho. O que eles acharam dessa goleada do Palmeiras? Olha aí. Gente, final de jogo. Ê, Verdão, que vitória do Palmeiras, cara. Vitória espetacular, 4-0. Flaco Lopes jogou demais. Pra mim, o melhor em campo também. Como disse o Quesada, como disse o Preto na transmissão da Rádio Bandeirantes. Uma vitória gigante do time do Palmeiras, 4-0, já garantindo vaga para as quartas de final. Pode jogar tranquilo em casa na próxima quinta-feira no Allianz Parque. O Abel pode escolher o time que pôr em campo, descansar a rapaziada, aquela coisa toda. Agora, assim, o que a gente sempre pediu, cara, o que eu falei, o que eu cansei de falar, eu quero ver Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos. Eu pedi isso, e você é prova disso, você é testemunha disso. Muitas vezes eles vão dar trabalho, porque o Flaco é um cara mais de presenciário, o Vitor sai muito para jogar o tigrinho, marca, dá trabalho, enfim. E ó, os dois gols, o primeiro saiu de pênalti, o Gomes bateu. Quem fez a jogada? Flaco Lopes pro Vitor Roque. O Vitor Roque entrou, o zagueiro veio, empurrou pênalti. Vai lá e bate o Gomes e faz. Aí o outro gol. Começou assim, o Vitor Roque domina, dribla, tira do zagueiro, enfia de facão pro Flaco Lopes, ele entra, faz o gol. Entendeu? 2-0 pro Palmeiras. Aí depois o Vitor Roque acabou fazendo o gol dele numa bola que sobrou na esquerda, no bico da pequena área, ele bateu, deu no travessão. Você vai ver os gols aí no Ulisses Costa, narrador. Você tá vendo os gols aí, já tá vendo, já tá acompanhando. E depois o Flaco Lopes numa batida do Piquerez de fora da área, a bola dá no travessão, o juiz deu impedimento. Eu gritei gol, velho. Que impedimento? O Tigrinho tava na frente, mas nem participa do lance, foi totalmente passivo. Aí o Flaco Lopes faz lá antes do VAR, tudo, já gritei gol na Rádio Bandeirantes, falei, gol, acabou, não tem que dar impedimento. Condição legal do Flaco Lopes. 4-0, passeou, massageou, arrebentou o Verdão. 4 Palmeiras, 0 para a equipe do Universitário. Ah, Ulisses Costa, Universitário é time fraco. E aí? Palmeiras fez a dele, meteu 4-0. Pronto, em time fraco tem que fazer isso. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E fios e cabos elétricos, e o Cecil pode confiar. E o Coxa, hein? Esse Coxa tá demais, beliscando a liderança no Campeonato Brasileiro da Série B. Coxa vai subir, hein, Capela? E aí? Vamos lá, minha gente. Que surra que o Palmeiras deu no Universitário lá em Lima, no Peru. 4-0, fora o baile, do primeiro ao último minuto. O Palmeiras foi absoluto, tomou conta do jogo, não deu espaço para o rival, não tomou conhecimento do rival. Que partida fez o Palmeiras, personalidade, confiança, segurança, enfim, esse é o time que o palmeirense gosta de ver, e quem gosta de bom futebol também tem aí alegria quando vê um time como esse jogando e jogando dessa maneira, fora de casa, fora do seu país. E o Palmeiras parece que encontrou aí uma solução para o seu ataque. A dupla Flaco Lopes e também o Vitor Roque. Será que essa é a solução para o ataque do Palmeiras? 4-0 fora o baile. Que jogo do Palmeiras, e o único time até esse momento com 7 jogos, 7 vitórias na Libertadores da América. O Palmeiras está invicto na competição, teve a melhor campanha, teve o melhor resultado dessa primeira rodada das oitavas de final. Olha, minha gente, Palmeiras fez um jogão de bola. Será que vão soltar rojão para comemorar agora essa vitória do Palmeiras? 4-0 para cima do Universitário? E aí, Abel achou a dupla de ataque? Flaco Lopes e Vitor Roque? Diz aí. Palmeiras 4, Universitário do Peru 0. Foi o melhor resultado, a maior diferença nesta primeira rodada das oitavas de final da Libertadores da América. Foi uma boa atuação da equipe do Abel Ferreira. E o que isso traz de benefício para o time do Palmeiras, além, evidentemente, de ter praticamente já se classificado para as quartas de final. O time do Palmeiras, ele praticamente ganha uma data no calendário do futebol. Por que isso acontece? Veja bem, comigo aqui. O Palmeiras tem no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Botafogo. Como ele pode pensar em poupar jogadores para a partida de volta contra o Universitário na quinta-feira no Allianz Parque, contra o Botafogo, ele pode trabalhar com uma equipe mais forte. Enquanto que o Botafogo, pensando na classificação da Libertadores para defender o título, vai subir a montanha para jogar contra a LDU lá em cima, em Quito, a gente não sabe se o Botafogo vai entrar com força máxima.
contra a equipe do Palmeiras. O técnico vai ter que priorizar, o Ancelotti. É o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores da América. Ficar com uma perna em cada canoa pode representar um grande risco para o Botafogo na Libertadores da América, que eu imagino seja a prioridade do torcedor, né? O bicampeonato agora. E o time do Palmeiras vai poder entrar com uma certa folga no jogo da volta contra o Universitário. Palmeiras que jogou com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Eu confesso, eu não assisti o jogo, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu estava transmitindo Libertad e River Plate no mesmo horário. Aliás, é desse confronto que saiu o adversário do Palmeiras ou o Universitário, time do Palmeiras, né? River Plate amassou o Libertad no segundo tempo, lá em Assunção, no Paraguai, mas não conseguiu fazer o gol. Muito ruim nas finalizações. Empatou por 0-0. Vai decidir agora no Monumental de Núñez. E os outros times, todos vão ter parada dura no final de semana. O confronto que nós vimos de Flamengo e Internacional, esse jogo eu assisti, a vitória do Flamengo por 1-0. Os times vão se enfrentar de novo pelo Campeonato Brasileiro, lá em Porto Alegre, e depois, no meio da semana, o jogo da volta da Libertadores da América. Vai ser extremamente desgastante. O São Paulo a mesma coisa, viagem longa até Medellín para empatar lá, ótimo resultado, jogou mal, mas ótimo resultado contra o Atlético Nacional, agora vai pegar o Sport no Recife. É jogo delicado para depois decidir a vaga no Morumbis. E as outras equipes da mesma forma, Fortaleza, que ficou no empate na primeira partida, enfim, não tem moleza para ninguém. Deixa o seu palpite aqui e só a respeito de Flaco e Vitor Roque, Palmeiras pode até utilizar mais vezes esses dois jogadores. Acredito até que deve fazer isso também no jogo da volta contra o Universitário. Deixe seu palpite aqui a respeito da rodada do Campeonato Brasileiro, ou se você preferir, os jogos da volta das oitavas da Libertadores da América. Vamos nessa e ótimo final de semana para todos nós. Grande atuação da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. E pra galera aí que cornetou de uma maneira maldosa o Vitor Roque, acho que vocês vão ter que entrar na fila, hein? Pra pedir desculpa. A corneta, até um certo ponto, ela foi merecida, né? O Vitor Roque tava deixando a desejar. Teve uma passagem que foi, até certo ponto decepcionante no futebol europeu. Chegou e não estava sendo aquele Vitor Roque que muita gente aguardava, esperava, queria. Mas tá cada vez jogando melhor. Cada vez jogando melhor. Eu sei que tem gente que vai continuar detonando ele. Mas a dupla aí com Flaco Lopes, ontem, pela primeira vez estiveram juntos e funcionou bonitinho. Palmeiras, esse ano a torcida do Palmeiras ela tem muito mais atrapalhado do que ajudado o time. É claro que tem sempre uma parte, não é todo mundo. Tem torcedor do Palmeiras que tenho certeza que discorda da postura da própria torcida, de uma parte da torcida no estádio. Uma torcida que xingou o Abel, não é que vaiou, contestou. O Abel não pode ser contestado, pode, né? Mas você xingar o cara, e todo mundo ouviu, né, o que falaram, o que gritaram para ele no jogo contra o Corinthians. Aí um cara que ganhou 10 títulos no clube, aí é uma coisa complicada. E quando o time não tá bem, aí que é a hora da torcida ajudar, pô. Você não gosta do time? Então ajuda os caras. Esse ano, o Richard Rios já mandou a torcida ficar quieta quando fez um gol no começo da Libertadores, ali contra o Cerro Porteño. Ou seja, a cornetagem ela vinha do Campeonato Paulista, um campeonato que o Palmeiras claramente levou como pré-temporada, a primeira fase pelo menos. E não vem de jejum, ganhou 3 seguidos, né? Ganhou 3 seguidos. E aí, se ganha só o Paulista, como o ano passado ganhou só o Paulista no ano, aí falam que o ano é um fracasso. Então, quer dizer, o Paulista não tem importância. Se o ano é um fracasso, o Paulista... Então, se não tem importância, não enche a paciência quando o time não ganha. Ou tem ou não tem. Ou seja, quando ganha, não tem importância. Quando perde, tem. Se não tem importância,
quando ganha, também não tem importância quando perde. Então, essa coisa não é de agora. Desde o Paulista, a torcida do Palmeiras, pelo menos uma parte dela, tem atrapalhado o time. E é verdade, o Richard Rios já mandou a torcida ficar quieta quando faz um gol, o Abel já foi xingado e dá umas espetadas na coletiva, e acho que ele tá certo. Esse ano a torcida, ela tem, pelo menos essa parte de torcida que pega no pé, ela tem atrapalhado o Palmeiras, sim. Se você pega aí, Pedro, esse confronto das oitavas, né? Você vai ver que num sorteio, né, o Palmeiras, mesmo com a melhor campanha dentro da competição na primeira fase, depois o São Paulo com a segunda melhor campanha, o Palmeiras pegou de fato o adversário mais frágil, né? Em alguns outros confrontos a gente até aponta alguns favoritos, né? A gente aponta assim, um favoritismo não aquele favorito LDU e Botafogo, uma pequena vantagem para o Botafogo, Flamengo e Inter, uma vantagem para o Flamengo, River e Libertad. O Libertad, apesar de estar frequentando todos os anos a Libertadores, mas o River é favorito, certo, Pedro? Opa! E aí você tem Cerro Porteño e Estudiante, porque time argentino, mas Cerro Porteño não é um time qualquer, um equilíbrio assim, uma pequena vantagem. E no duelo Palmeiras Universitário, não, vantagem plenamente para o Palmeiras. Por que essa vantagem plenamente para o Palmeiras? Porque o Palmeiras fez por merecer. Ontem aqui, a gente estava aqui ontem no bate-pronto, e quando o Pirado começou, vai passar, eu digo, ih, meu Deus, ó, chamei logo o parceiro, vamos botar 100 aí, porque quando ele grita demais, só dá o outro lado, né? Mas a brincadeira da nossa parte aqui, o Palmeiras super favorito e fez. 3 minutos, já abriu logo para cá, liquidou a partida pro jogo de volta, aquilo que eu estava vendo antes dos comentários, escutando o jogo aqui pela PAN. O que vai acontecer? O Palmeiras vai se dar o luxo de, dentro do brasileiro, se correr tudo bem as partidas que faltam, e o Flamengo, ele fica um ponto atrás do Flamengo, se dando o luxo de não ter que usar todo mundo pro jogo de volta. Sim. O Flamengo vai precisar. Sim. O Flamengo pega o Inter agora no final de semana, o Palmeiras vai pegar o Botafogo. O Botafogo precisa manter o resultado lá em Quito, que é na altitude. Difícil. De repente, se os caras voltam tudo mais inteiro, o Palmeiras pode ir de novo. É aquilo que eu falo, não é nenhum time morto. São atletas, pô. E num momento desse, o Vitor Roque com 20 anos vai estar morto para jogar, o Flaco Lopes, não sei, 22 anos. Repete a parada do time de novo titular para pegar o Botafogo e encostar no Flamengo, porque sabe que o Flamengo tem um jogo duro também com o Inter e vai ter que poupar os caras. Foi uma das melhores partidas do Palmeiras em 2025, para não dizer que foi a melhor. Teve um jogo com o Botafogo também na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo é outra coisa, a Copa do Mundo de Clubes também. Foi para a prorrogação, o Palmeiras merecidamente passou pelo Fogão. Mas hoje, desde o início, um pênalti com 3 minutos, a jogada bem trabalhada, o Palmeiras faz 2-0 com 11, vai fazer 3-0 com 29, fica com o jogador a mais aos 7 da segunda etapa, faz 4 e se precisasse fazer 5 ou 6, teria feito, pela qualidade do Palmeiras, pela falta de qualidade, sobretudo defensiva, da equipe peruana, mas são duas coisas que não são excludentes. O Universitário mostrou sua fragilidade, embora não perdesse, havia 12 jogos, e o Palmeiras mostrou sua força hoje, sobretudo fora de casa. É o melhor visitante da história da Libertadores desde 1960. Nenhum time ganha tantos jogos e faz tantos gols quanto o Palmeiras, na média, por óbvio. Inclusive, o Palmeiras, falando em tantos gols, iguala um recorde do River Plate. O River Plate tem 400 e tantos jogos, acho que 409, o Palmeiras tem 246, algo parecido em Libertadores, mas o Palmeiras chega à sua goleada de número 50 na Libertadores, goleada a partir do critério de 3 gols de diferença. 3-0, 4-1 já é goleada, para muitos, né, enfim, mas um 4-0 brilhante, como foi hoje em Lima, é a partir de número 50 do Palmeiras em Libertadores fazendo isso. Pela média, é o time que, na média, mais goleia e é também o time mais goleador da história da competição desde 1960. Se você pegar os 10 maiores ataques, em média, porque é difícil, né? Tem times que, por exemplo, o Cerro Porteño tem muito mais participações de Libertadores que quaisquer outras equipes brasileiras, porque tem menos equipes no Paraguai, né? Mas o Cerro nem em final chegou, né? Não estou falando isso, mas ele tem o maior número de partidas por conta disso. Mas agora, entre as principais equipes, as 10 que mais fizeram gols em números absolutos, a maior média da história da Libertadores é do Palmeiras. Então não é acaso, o próprio Pedro lembrava isso na transmissão, é o país onde o Palmeiras mais faz gols no Peru e mostrou isso nesses 4-0 irrepreensíveis. Porque são jogadores de estilos complementares. E o Palmeiras vinha jogando muito feio, à base de chuveirinho, com pouca bola no chão e isolando esse atacante. Então, o Flaco Lopes,
ele é um jogador refinado, ele é um jogador que consegue jogar em espaços curtos. Ele é muito subestimado pelo torcedor do Palmeiras e até por parte da crítica. Por quê? Porque ele não é aquele atacante, aquele 9 de ficar dando bico, de ficar rachando na área. Ele gosta de jogar com bola no chão, embora seja até um bom cabeceador. E só que tem uma coisa, como é que ele vai jogar com bola no chão se faltava alguém para tabelar, se faltava a aproximação? Muitas vezes ele era uma ilha. E o Palmeiras despejando cruzamento. E aí, é claro que isso reduz a capacidade do atacante finalizador, ou como diria Tite, o atacante terminal, aquele que dá o último toque. Com o Vitor Roque é a mesma coisa. E pior, o Vitor Roque ainda é um jogador afobado, um jogador que precisa ser mais trabalhado, de imenso potencial, né? Não dá para ficar queimando a reputação do garoto, porque realmente ele vinha mal. Só que não é difícil enxergar muitas qualidades nele, mas é um jogador que vai ter que ser trabalhado. Ora, ele, com a força física que tem, com a valentia, porque ele é um jogador aguerrido, um jogador que, né, briga por todas as bolas, ele pode ser aproveitado saindo mais da área. Ou então, ele mais à frente e o Flaco funcionando quase como um meia, até porque ele consegue passar a bola melhor do que todos os outros meias do Palmeiras. O Flaco Lopes ele tem melhor passe que o Maurício, que o Veiga versão 25, que o Felipe Anderson. Então é uma dupla que tem tudo para se completar. Quer dizer, e aí tem uma questão de probabilidade. Será que alguém acha que o Palmeiras tem mais chance de fazer um gol com o Facundo Torres do que com o Flaco Lopes? Eu acredito que não. Então, eu acho que funcionou a dupla pela primeira vez desde o começo. Agora, não vamos esquecer uma coisa. Na verdade, o terceiro jogo em sequência que a dupla funciona bem. Porque foi assim, quando o Palmeiras perdia para o Vitória por 2-0, foi na virada contra o Ceará e foi hoje. Então, o erro foi realmente na demora de escalar esses dois jogadores juntos. E contra o Corinthians a gente reclamou disso. Então o que aconteceu contra o Vitória, o que ocorreu contra o Ceará e hoje não é mera coincidência. Uma goleada incrível do Palmeiras, uma goleada sensacional do maior do Brasil. Você viu aí, a atuação de Vitor Roque em goleada do Palmeiras, inclusive sendo aí destaque até fora do Brasil, tá, gente? Então, a atuação de Vitor Roque em goleada do Palmeiras na Libertadores repercute na Europa, entre aspas, monumental. Sensacional a atuação do Flaco Lopes e do Vitor Roque nesse jogo, hein? Olha aí, o atacante do Palmeiras, ele mesmo, Vitor Roque, ofereceu uma exibição monumental em Lima. Trocadilho aí com o estádio, o nome do estádio, hein, gente? Portanto, vamos lá. O atacante do Palmeiras ofereceu uma exibição monumental em Lima com gol, assistência e pênalti sofrido. Voltou para sua melhor versão. O AS, Jornal da Espanha, publicou esse texto aí, lá em sua edição. Vamos lá, galera. Vamos lá, então. Deixando para você aí agora, claro, você vai mandar o seu like, seu comentário, vai me dizer o que você achou aí dessa atuação do Vitor Roque, do Flaco Lopes e do comentário aí dos comentaristas também. Avante palestra.